Muito bem. Bom dia a todos. A gente está gravando mais uma aula. Aqui é sobre zero da função afim. Então, nós já estudamos nas aulas anteriores sobre função afim. Vamos só relembrar que está escrito, mas a função afim ela é do tipo f de x igual a x mais b, tá? A x mais b. E A e B são coeficientes, são valores reais, tá? A gente já viu isso também. Então, aqui no zero da função, o que significa zero da função? Zero da função, então, vamos lá. O valor de x para o qual a função se anula. Ou seja, quando o meu f de x é igual a zero. Lembre que f de x e y é a mesma coisa. A gente já falou sobre isso também anteriormente. Então, denomina-se zero da função afim quando eu tenho que essa função é igual a zero. Então, para determinar o zero da função, basta, resolver uma equação. Você vai pegar o ax mais b igual a zero. Então, tem três exemplos aqui. O zero da função de f de x igual a 2x mais 5 e aqui eu esqueci de apagar, deixa eu apagar, faz de conta que vocês não viram, e a gente vai resolver. F de x igual a 2x menos 4 e y igual a x menos 8. Lembre, f de x e y é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Quando eu tenho um f de x igual a 2x mais 5, e eu quero zerar o f de x, é como se a gente fizesse uma equaçãozinha desse tipo aqui e fizesse apenas a substituição. Então, eu tenho que 2x mais 5, só um minutinho. Então, no lugar de f de x, eu vou substituir por zero. Então, ele fala isso. Por isso que ele fala, faça uma equação igual a zero. Então, eu tenho que 2x mais 5 é igual a zero, né? Se zero é igual a isso, isso é igual a zero. Então, eu tenho que 2x, só para deixar escrito para vocês, tá? É igual a zero. Bom, agora eu tenho que 2x igual a menos 5. Tá mais 5 no primeiro termo, vou trocar de termo. Lembre-se, toda vez que você troca de termo, você troca a operação. Aqui está somando, eu vou passar subtraindo. Se estivesse multiplicando, passa dividindo. E assim por diante, tá ok? Então, eu tenho que x é igual a menos 5 sobre 2. Porque o 2 está multiplicando, ele vai trocar de membro e ele vai dividir, ok? E aí eu encontrei qual é o zero da função. Por enquanto, eu só estou fazendo algebricamente para a gente visualizar isso, tá? Depois a gente vai ver geometricamente como isso funciona. Vamos fazer o segundo exemplo. Da mesma maneira, só que agora eu vou fazer de uma maneira direta. Eu sei que se a função é zero, então é 2x menos 4 é zero. Se a função é zero, então 2x menos 4 é uma função, então ela é igual a zero. Então, 2x é igual a 4, né? 4 troca de membro, troca de sinal. E aí eu tenho que x é igual a 4 dividido por 2, porque o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho que x vale 2, ok? Cheguei no meu zero da função. Então, novamente, está aqui. Opa, deixa eu só trocar aqui. Tenho que... não pegou de novo. Lembra, eu faço tudo isso com o mouse, tá, gente? Às vezes ele dá uma travadinha aí. Então, pronto. Encontrei o zero da função desta função dada, que é 2x
menos 4, tá? E quando é y é igual a x menos 8? De novo, vou colocar aqui. Que y também é igual a zero, né? Porque f de x e y é a mesma coisa, tá bem? Então, novamente, vou zerar a função. Então, vai ficar x menos 8 é igual a zero. Logo, x vale 8. Esse aqui é direto, bem simplesinho. Deixei o 8, ficou complicadinho aqui. Vamos fazer um 8 melhor. Então, também tem o valor de x aqui. Então, achar o zero da função é bem tranquilo, pessoal. Só fazer a função igual a zero, então você vai ter uma equação de primeiro grau. Isola x, você tem o resultado, tá bem? Vamos para a próxima lâmina aqui. Agora, como isso funciona graficamente? Como eu consigo ver isso? E o que significa esse zero da função? Então, geometricamente, o zero da função afim é a abscissa do ponto de intersecção do gráfico da função com eixo x. Traduzindo, meu zero da função é onde corta o eixo x. Então, toda vez que a gente faz um gráfico, né, então a gente tem uma função afim, a gente pode atribuir valores, né? Aqui tem uma tabelinha. Por que a tabelinha? Ela vai nos auxiliar a usar nessa função dada aqui, 2x menos 5. Então, se eu aplicar x1, 2 vezes 1 é 2, menos 5 dá menos 3. Se eu colocar 3, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 dá 1. Então, eu vou ter dois pontos aqui, né? Vou chamar de um ponto A, um ponto B, pode ser assim. Tem dois pontos que eu vou lá e registro na reta. Então, aqui tem o 1 em x menos 3. Então, ela tem o ponto A. Ponto B é 3 e 1. Ele está aqui. Quando eu ligo esses dois pontos, né, formando uma reta aqui, passando uma reta por eles, ele vai cortar aqui no eixo x. E esse ponto que corta, qual é essa posição? Essa posição é exatamente o meu zero da função. É quando você pega a função e iguala ela a zero. E aí você calcula, olha, eu encontrei 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5, né? Então, está entre 2 e 3. Então, esse é o zero da função. Então, toda vez que você ouvir sobre zero da função, na realidade, o que está falando é onde corta o eixo x? Essa função corta o eixo x em que posição? Ah, na posição 5 sobre 2 e 0. Por que 0 para y? Porque eu zerei a função, né? Exatamente, ó, aqui no y, 0 está sobre o eixo x, então só tem valor de x. Se estivesse sobre o eixo y, teria só o valor de y. Lembrando que aonde corta o eixo y, na realidade, é o nosso coeficiente linear. A gente tem o coeficiente angular, que define o ângulo, e o coeficiente linear, para a gente, o que, que é? É o termo independente. É o menos 5 aqui da função. Então, o valor da função, quando eu pego o termo independente, é exatamente aonde ele vai cortar o eixo y, tá? Então, eu consigo descobrir aonde corta y e aonde corta o eixo x, tudo bem? É por isso que a gente calcula o zero da função. E geometricamente é assim que a gente interpreta, tá ok? Próxima lâmina, a gente vai falar sobre estudo de sinais. O que é esse estudo de sinais? Estudo de sinais em inequação, tá? Inequação, bom, nós sabemos que equação é igualdade, ação de igualdade. E inequação é uma negação disso. Então, eu estou negando a igualdade.
Então, a inequação é quando a gente fala que algo é maior, que algo é menor, né? Que algo é diferente. Então, a gente vai estar falando sobre o estudo dos sinais e de inequações, porque eles se relacionam, tá? Eu peguei um exemplo do livro para a gente trabalhar, e aqui fala assim, estudando o sinal. Então, foi dada uma função, e falou que essa função, esse f de x, que é 2x menos 300, tá? Estou usando de novo um exemplo do livro. Essa função é positiva. Então, lembra lá, toda vez que ela é maior que zero, eu tenho que lembrar que é uma função positiva. Toda vez que eu falo que a função é menor que zero, eu estou falando de uma função negativa, tá ok? Vamos colocar aqui um f de x só para registrar para vocês. Então, quando eu falo que uma função é maior que zero, eu estou falando de algo positivo. Quando eu coloco um f de x menor que zero, eu estou falando que ela é negativa, tá bem? Então, ele fala assim, que essa função 2x menos 300, ela é positiva, tá? Então, vou colocar aqui, ela é positiva. Positiva. Então, estudando sinais, o que é isso? Se a função é positiva, eu quero saber quando ela é positiva. Vamos lá. O A vale 2. Quem que é o A? O A é o coeficiente angular. Então, de novo, f de x é igual a ax mais b. Então, meu A, nesse caso da função, né, ela é 2x menos 300, escrever completo. Então, meu A vale 2. Se o meu A vale 2, A é positivo. Então, ele é crescente. Então, a gente também estudou que se o A, coeficiente A, ele é positivo, eu tenho uma reta crescente. Se meu A for negativo, a reta é decrescente. Desculpa pela escrita aqui com o mouse, tá, gente? Decrescente. Então, minha função é crescente. Então, o primeiro passo para estudo de sinais é descobrir quem é o zero da função. Quem é esse zero? Como eu faço? Eu acabei de ver anteriormente. 2x menos 300 é igual a zero. É igual a função a zero. 2x é igual a 300, então x é 300 por 2, que dá 150. Então, na prática, como funciona isso? Primeiro passo, calcular o zero da função. Segundo passo, fazer um esboço do que acontece. Eu encontrei o zero da função, está aqui, ó. Vou até desenhar aqui o pontinho em x. O zero da função está em x. A reta é crescente. Eu vou colocar uma outra reta sobre essa aqui. Ó, vou colocar mais grossinha aqui. Tá. Agora eu vou fazer o estudo. Então, primeiro passo, ele me deu que é uma função positiva. Dessa função, eu determinei que ela é crescente e encontrei o zero. Depois, montei um esboço. Agora eu vou ver o que acontece. Como é uma reta crescente, deixa eu trocar aqui uma cor. Como ela é crescente, opa, deixa eu fazer isso aqui. Tudo que está à direita dela vai ser sempre crescente, né? Qualquer número que eu pegar do lado direito do 150, eu vou encontrar valores positivos. Então, se eu tivesse um número aqui e fosse ver no gráfico, ela estaria lá na parte superior, então é positivo. Se eu pegasse números à esquerda do 150,
Quando eu fosse observar no gráfico, estaria na parte inferior, então seria negativo, ok? Então, por isso que a direita é positivo e a esquerda é negativo. Nesse caso específico, que a reta é crescente. Então, o que eu tenho aqui de informação? Que se x for maior que 150, essa função vai ser positiva. Aqui a questão do lucro eu vou apagar porque ela estava relacionada ao exemplo, tá? A gente está trabalhando a ideia da função genérica. Então, eu sei que aqui vai ser positivo. Quando ele está no ponto, quando x é 150, a função é zero. Sim, é o zero da função. Então, está aqui. A função é igual a zero. E quando ela for menor que 150, a sua função vai ser negativa, menor que zero. Tá ok? Então, essa é a estrutura. Primeiro, eu eu determino que tipo de função é. É uma função crescente, porque eu olho quem acompanha x, que é o a. Se é positivo, crescente. Se é negativo, decrescente. Segundo passo, determinar o zero da função. Terceiro passo, fazer um esboço, né, que chama de dispositivo prático, para você visualizar o que está acontecendo. A partir daqui, eu defino se x é maior que 150, a função é positiva. Se é 150, é zero. Se é menor que 150, a função é negativa. E aí ele fala para representar isso, né? Como eu represento isso? Eu vou excluir essa parte inferior aqui por enquanto, só para a gente organizar aqui. A solução para esse exercício é x maior que 150. Agora, por que isso? Porque no enunciado do exercício falou que a função é positiva. Se a função é positiva, né, se ele queria uma função positiva, quando ele é positivo? Ele é positivo quando x for maior que 150. Se o exercício fala assim, eu quero que f de x, 2x menos 300 seja menor que zero, então eu ia escrever x pertence aos naturais, tal que x é menor que 150, porque daí a função é negativa, tá ok? Um detalhe aqui que não está, mas eu vou montar aqui para vocês, nesse mesmo, está pegando. Se você tivesse agora, só para a gente exemplificar aí para vocês, eu tenho aqui a reta x, tá? E a gente fizesse esse mesmo, uma função, e aqui essa função fosse f de x igual a menos 2x, tá? Menos 300, por exemplo. Mesmo que eu quisesse ela a parte positiva, tá? Não importa. O que ia acontecer? O menos 2 indica que a função é decrescente, não crescente. A gente viu aqui, se o A é negativo, é decrescente. Então, a reta, ela ficaria assim, ó. E ia passar no número, aí a gente ia calcular isso aqui, a gente ia ver que dá menos 150 aqui, aí ali seria menos 150. E quem seria positivo daí? O positivo seria aqui, ó. E o negativo desse lado. Então, ele vai ser inverso. Então, como se comportaria? Se o x fosse maior que menos 150, né, se ele está à direita, a função ela é negativa. Porque está do lado direito. Se x fosse igual a menos 150, a gente já sabe que vai ser igual, né? A função vai ser igual porque a gente tem o zero da função.
E se o x for menor que menos 50, quer dizer, tiver a esquerda de menos 150, a função é positiva, porque a reta cresce para esse lado. Então, observa que vai acontecer. Vai ser o inverso do exemplo que está no livro. Mas eu precisava mostrar isso para vocês, por quê? Porque senão parece que acontece uma coisa só, né? Então, essa aqui é uma observação minha para vocês. Então, eu tenho que ver se a reta é crescente ou decrescente pela função. Como eu sei isso? Olha o A. Aí eu sei se a reta é crescente ou decrescente. Qual é o zero da função? Porque é onde vai cruzar. Então, eu tenho que igualar a zero e calcular. Depois que eu fizer isso, aí eu sei quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo, então eu consigo determinar qual é a posição de cada um. Nesse caso aqui, a solução eu quero o positivo, então a resposta do positivo seria quando x for menor que 150, tá ok? Então, esse é o estudo de sinais e inequação. Eu tenho um outro exemplo aqui para fechar com vocês, que é esse aqui. Determine os valores reais de x, tais que a função menos 2x mais 5 seja negativa, ou seja, equivalente a resolver esta inequação. Quando fala inequação, está falando de uma diferença, né? Então, eu quero que esta função seja negativa. Na realidade, é um pouco daquilo que a gente acabou de ver. Só estou reforçando através de outro exemplo. Então, como eu disse lá, qual é o primeiro passo? Aqui eu tenho um exemplo negativo, ó. A é negativo, a função é decrescente, a reta é decrescente. Daí eu tenho o zero da função, calculei o zero da função, né, igualei a zero, calculei o zero da função, montei o desenho para eu visualizar. Então, agora eu sei. Quando o número for maior que zero, quer dizer, maior que zero, perdão. Quando ele for maior que 5 meios, quer dizer, quando ele estiver à direita, a função é negativa. Quando estiver sobre os 5 meios, né, é igual, então igual a zero. E quando estiver à esquerda, ele tem a função positiva. Na realidade, é o exemplo da observação que eu fiz anterior para vocês, tá? Então, de um modo equivalente, ele vai falar assim, eu quero que esta função seja negativa. Quando ela é negativa? Quando o meu x for maior que 5 meios. Tá ok? Quando x for maior que 5 meios. Então, aqui eu acho que precisaria só fazer uma correção, que eu acho que eles colocaram errado no texto. Preciso visualizar lá depois. Aqui, não, eles estão falando de valores, né? Então, eu acho que está correto. É 150 mesmo, né? Aqui é natural. Mas no nosso caso, dessa observação minha, como ele vai dar negativo, eu teria que trabalhar reais. Então, aqui, se eu trabalhasse a ideia de reais ao invés de naturais, eu resolveria esse problema, tá? Então, para o nosso caso aqui, como eu usei um exemplo só numérico, eu vou usar como reais para não dar problema depois, tá bom? Então, x pertence aos reais e ele é maior que 150, tá ok? Espero que vocês tenham entendido.